A era dos extremos segue em pleno vapor. O processo de polarização que acometeu a maioria das civilizações atuais no globo resultaram num choque de classes inevitável, que principalmente no Brasil ocorreu em meados de 2013, com as manifestações na rua, isso todo mundo já sabe, e agora uma pandemia. O Brasil passa pelo momento mais obtuso de toda a sua história republicana, colonial. Desde tempos pré-históricos não se vê uma nação, uma civilização, que o Brasil são civilizações. Existem povos intocáveis entre o Brasil e o Peru. E esses povos, o que buscam? Buscam o Estado brasileiro, esse Estado injusto, que oprime, que combate a própria civilização em território nacional, provocando queimadas, fomentando o processo de corrupção que oxidou, que acabou com a nossa república, principalmente nos últimos 500 anos, por que não ampliar? Geralmente o pessoal gosta de pensar a curto prazo, mas se você ampliar o seu modo de pensar e análises, você vai chegar na conclusão que é um processo histórico secular. E não será numa questão de uma década, de 2, 5, 10 governos, quizás, se forem conservadores como esse atual, não vai haver um processo de ordenação e de progresso na nossa nação. São muitas nações dentro de um continente quase, que é o Brasil, e nesses 520 anos de história contada, existem várias versões. E principalmente vivemos um choque de revisões históricas do passado e inclusive do próprio presente, as fake news, o processo de desinformação da sociedade com as redes sociais, com a internet, provocou um sectarismo inevitável nas civilizações atuais. E o Brasil é um desses processos que choca, principalmente quem vive no exterior há alguns anos, que é o meu caso. Desde que eu não saí do Brasil, em meados de 2014, o Brasil parece que desceu uma ladeira sem freio, sem rumo, sem barco, com um capitão muito louco. Essa é a verdade. Verdade que é um país difícil de se governar, obviamente, pelas fronteiras incalculáveis, Amazônia, que realmente é uma fronteira impressionante, que está acabando, está sendo queimada recentemente. A gente está em 19 de outubro, está acabando com parte da Amazônia, e o Pantanal também entrou nessa, um terreno que naturalmente não é como o Cerrado, minha região, que sobrevive constantemente às queimadas. Deve haver um incentivo muito grande também do governo federal para haver esse crime contra a humanidade, que na verdade os Andes pertencem ao Chile, os Andes chilenos são chilenos. Certamente boa parte aqui da terra é privatizada, está na mão de pequenas oligarquias. Aqui no Chile eles costumam dizer que são 5 oligarquias que dominam o país desde os períodos coloniais, e no Brasil eu multiplico por 10, então são em torno de 50 oligarquias no Brasil brigando pelo poder. E com certeza esse governo, essa oligarquia que tomou de conta, não sei se foi agora ou desde sempre, eles estão transitando no poder, eles promovem o processo de choque de classes, de conflito de classes exacerbado no nosso país,
que é um país que mantém essa fama mundial de um país pacífico, que na verdade sofre um processo de extermínio civil dentro das próprias fronteiras. E esse é o meu tema de hoje, principalmente tendo em vista o que está acontecendo também aqui no Chile, que é muito parecido. São processos coloniais similares. Obviamente aqui não vieram os africanos, a grande maioria que veio, principalmente agora nas últimas décadas, o Chile, não haviam muitos descendentes de africanos. Então, na verdade, teoricamente, a mão de obra semi-escrava durante a colônia foi local, ou foi exterminada, ou foi absorvida, enfim. É um processo colonial parecido com o Brasil, mas que tem suas peculiaridades. E uma das particularidades aqui do Chile é esse afronto contra o Estado chileno promovido pelos grupos minoritários que, de certa forma, são grande parte da população. É igual no Brasil. Você dizer que minorias são minorias é um relativismo. Porque as minorias, em grande maioria, são a amálgama da população, fazem parte da grande amálgama populacional de qualquer civilização. Então, a era dos extremos da polarização política, dos processos de polarização política e socioeconômicos, chegou a esse cume agora em plena pandemia. A gente não sabe quando vai sair disso, a gente tem uma perspectiva que nunca é alcançada, até porque vacinas exigem muito tempo, muita prova, e essa é uma grande prova para a nossa civilização. Se a gente passar dessa, provavelmente vai ser para melhor, e espero que os nossos descendentes tenham condições de crescerem, de se criarem, de se formarem e de envelhecerem, e deixarem o seu legado nas nossas nações de uma forma mais justa, até porque as classes dominantes sempre tendem a oprimir as classes menos favorecidas, e o jogo deveria ser mais justo. O jogo não é justo aqui nem lá. Então eu diria que cabe a gente revisar de uma forma coerente e julgar melhor as ações, tanto em intra-institucionais, intrafamiliares, o que seja. A gente tem que mudar a forma de agir perante a sociedade, como um povo, como uma família, como uma nação, como uma civilização, porque isso que acontece no Brasil é inaceitável. Esses seguidos crimes promovidos pelo governo atual, você falar de governos anteriores, a gente está falando do presente e do futuro próximo, e do futuro a longo prazo. E ignorar os erros não é a melhor forma. E eu diria que o Brasil, principalmente, como janela aqui na América do Sul e para o mundo, está todo mundo vendo o que está acontecendo no Brasil, deve melhorar, deve fazer um upgrade nas suas relações socioeconômicas e políticas, porque tá ridículo o que está acontecendo no Brasil, é inaceitável. Você pode perguntar para qualquer estrangeiro aí, em qualquer âmbito de relacionamento humano, é inaceitável o que acontece no Brasil. É um desgoverno total. E eu diria que não é culpa somente dos governantes, dos políticos. Você não pode culpar somente os políticos. Você tem que olhar para si mesmo, olhar para a própria alma e perguntar se os seus ciclos socioeconômicos favorecem um ambiente saudável para a nação progredir, para o progresso, para a ordem, ou se você faz parte dessa sujeira de nação que a gente chama de Brasil. Foi essa por hoje. Foi um prazer.